Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje contaremos a história de Ruth. Isso se encontra no livro de Ruth, do capítulo 1 ao capítulo 4. Essa história é uma história de lealdade, de restauração e de honra da parte de Deus. Vamos entender então a história de Ruth. Noemi e seu marido Elimeleque e seus filhos moravam em Belém, onde plantavam-se muito milho e cevada. Mas certa vez houve uma grande fome, pois não deu colheita, e eles tiveram que sair dali. Então, eles tiveram de deixar a cidade e foram morar em Moabe. Pouco tempo depois, morreu o marido de Noemi, e ela, então, ficou apenas com seus 2 filhos, que se casaram com as moças moabitas, Ruth e Orfa. Depois de um certo tempo, também morreram os seus 2 filhos. Por isso, Ruth e suas noras, elas ficaram desamparadas. Então Noemi resolveu voltar para Belém e aconselhou suas noras também a voltarem, cada uma para sua família. Mas apenas Orfa voltou. Ruth resolveu ficar com Noemi para cuidar dela. Ela amava Noemi e também a Deus. Quando chegaram a Belém, todos receberam Noemi e Ruth com muita alegria, mas ficaram muito tristes por elas estarem pobres. Ruth, então, passou a pegar as sobras de trigo e cevada nos campos, e por causa disso, elas nunca passaram fome. Ruth colhia espigas de trigo no campo de um senhor chamado Boaz. Boaz, ele permitia isso, porque gostou muito de Ruth e disse a ela que poderia sempre pegar cevada no seu campo e também poderia beber água e comer pão com os servos que trabalhavam na colheita. Quando a colheita estava terminando, Noemi disse para Ruth pedir proteção a Boaz, que ficou muito feliz com isso. Mas havia em Belém um outro parente do marido de Noemi. Esse parente era um parente mais próximo que Boaz, que por lei era quem deveria cuidar das 2 viúvas. Boaz, então, foi falar com ele e perguntou se ele queria cuidar de Ruth e Noemi. Ele não quis e deixou que Boaz cuidasse delas. Boaz, ao saber disso, ele ficou muito contente, muito feliz, pois queria se casar com Ruth. Eles se casaram e Noemi foi morar com eles. Elas nunca mais passariam fome. Algum tempo depois, eles tiveram um filho. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Aqui nós podemos aprender alguns princípios acerca da palavra de Deus. Sabemos que ninguém é único nessa vida. Todos nós precisamos nos relacionar. Todos nós precisamos de uma ponte, de uma conexão que nos levem aos nossos objetivos, às novas conquistas e a Deus em primeiro lugar. E Noemi era essa ponte. Através do casamento de Orfa e Ruth, elas conheceram o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E elas puderam se alimentar a longos anos da palavra do Senhor. Elas fizeram uma conexão, né? E Ruth, o coração de Ruth se aproximou e se aliançou com Noemi, a ponto de não conseguir deixá-la. O nome disso, meus irmãos, é
é o nosso primeiro princípio. O nome disso se chama conexão. A mulher, quando ela é uma mulher de caráter, quando ela é uma mulher que ela segue o padrão de Deus, o que a Bíblia tem falado ao nosso respeito, ela é uma mulher de princípios. Podemos analisar isso lá em Provérbios, que ele aconselha acerca da mulher virtuosa. Lá no capítulo 31 e no versículo de 28 ao 31, fala sobre essa mulher. Mas eu quero destacar aqui o versículo de número 30, que diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Glórias a Deus. Aqui está falando desse tipo de mulher, que ela é uma mulher que é uma agente de transformação e não de deformação. O ambiente era contrário, tudo estava cooperando contra, elas não tinham ajuda, mas a Ruth se levantou como mulher de Deus, como mulher que tem responsabilidade, que não transfere a culpa a ninguém, mas que toma a sua posição e eleva o seu pensamento de imaginar, de lutar, de agir, meus irmãos, de ter a ação de se levantar e buscar o seu pão, o seu alimento. Então, nós podemos dizer que o segundo princípio que aprendemos é a lealdade. O que significa no dicionário Aurélio, meus irmãos, a lealdade? Diz assim: qualidade de leal, sinceridade, fidelidade. A lealdade, ela deve ser praticada por alguém que foi nascido e lavado no sangue do Cordeiro. Alguém que realmente nasceu de novo. Alguém que tem o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Alguém que se habilita a ser moldado pelo Espírito Santo dia após dia. Alguém que está em constante aprendizado. O que significa, então, a deslealdade no dicionário Aurélio? Se a lealdade, ela significa a fidelidade, o ser leal, a deslealdade diz que é uma traição, é uma infidelidade, é a falsidade, a falta de lealdade. Ruth não era assim. Ruth é o exemplo de Cristo. Podemos olhar ali o caráter de Jesus Cristo em Ruth, que foi fiel até o fim. E mesmo numa situação aonde as suas mãos se cansavam, aonde muitas das vezes eu imagino que ela andava de cabeça baixa, muitas das vezes ela ouvia gracinhas de um, de outro, né? Muitas das vezes ela ouviu, de repente, eu imagino, na minha conjectura, que muitos diziam, coitada dela, mas ninguém ajudava. Não existe coisa pior, meus irmãos, do que alguém que pode te ajudar e não te estende a mão. Ela pode te elevar, mas ela não quer que você esteja num patamar maior do que ela ou que se aproxime a ela. Existem pessoas que elas retêm aquilo que o Senhor tem dado a elas, né? Elas não elevam as outras pessoas. Ruth não era assim. No meu entendimento, Ruth praticava o que Deuteronômio, no capítulo 28, ele nos enriquece com esse conhecimento. Em todo o capítulo 28, fala sobre as bênçãos do Senhor, né? O que nós podemos fazer se nós escolhermos a bênção ou a maldição? Desejar obedecer ou não obedecer? E eu quero destacar aqui em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 2, que diz assim: e virão sobre ti
todas essas bênçãos e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da sua terra, e as crias de tuas vacas e manadas de bois e rebanhos e de tuas ovelhas. E aí ele vai continuando falando: bendito o teu cesto e tua amassadeira de pão. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Eu acredito que Ruth não sabia como ela ia sair dessa situação, mas Ruth conhecia e se lembrava de todas as palavras que foram ensinadas a ela por esta família acerca do nosso Deus. E eu acredito que Ruth, ela depositava ali aquele esforço, aquela semente e sabia que tudo que a gente planta nessa terra, a gente colhe. E ela seria lembrada sim por Deus. Deus, de alguma maneira, de alguma forma, iria levantar as duas de novo. Pelo seu posicionamento, pela sua entrega, pela sua obediência a Deus, pela sua lealdade. O Senhor não deve nada a ninguém, meus irmãos. Então, nós podemos analisar que o terceiro princípio na vida de Noemi e Ruth foi a restauração. Foi maravilhoso acompanharmos na história de que um parente poderia ter ajudado elas, mas na verdade o Senhor Deus usou outro que tinha boas intenções, outra pessoa que respeitava ela como mulher, como serva e tinha boas intenções em querer ter um compromisso com ela. É assim que o Senhor faz na nossa vida. Em Salmos 103, no versículo de 1 a 2, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Certamente, Ruth não se esquecia de todos os benefícios que ela colheu naquela família, quando o seu esposo estava vivo. Então, ela se lembrou. E a restauração do Senhor viria sobre a vida dela. Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Muitas vezes, nós não sabemos como chegamos em uma situação difícil, não sabemos o que fizemos. Muitas das vezes, o que nós temos que passar, meus irmãos, a gente tem que passar. Muitas das vezes não vamos entender. E nem tudo, queridos, o Senhor vai explicar. Existem coisas que Deus não vai explicar. A gente precisa passar, né? Em Salmos diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Quando lemos em outras traduções que diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no original, na tradução original, quer dizer isso que eu falei anteriormente. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Isso quer dizer que o Senhor estará conosco, passando tudo ao nosso lado, nos dando livramento. E quando Ele não nos livrar, Ele estará andando ao nosso lado, de mãos dadas conosco, nos amparando, nos ensinando que nós iremos vencer com a ajuda dele, vencer com ele. O quarto princípio que nós aprendemos é a honra da parte de Deus. O que aconteceu com Ruth foi maravilhoso, porque Deus retirou ela, de catadora, de coitada. Para muitos ela era coitada, mas para Boaz não. Ela era uma mulher admirável. Não tem nada que um homem possa querer para uma mulher do que a admiração. Todo homem que admira uma mulher, ele respeita, ele cuida, ele zela, ele ampara, ele dá a fidelidade dele. Muitas de nós precisamos aprender com Ruth esses valores.
valores morais, espirituais e bíblicos. Não podemos nos desvalorizar por causa da situação, das circunstâncias, das vezes nós não estarmos tão desfavoráveis. Eu acredito que Ruth nunca deixou de ser feminina. Ela estava naquela situação, talvez as suas roupas estavam até desgastadas, mas nunca deixou de ser feminina. Precisamos nos olhar no espelho e cuidarmos de nós, mesmo na simplicidade. E além, né, é claro, de Ruth também, estar buscando a Deus, ser uma mulher que exalava o perfume de Cristo, né? O brilho do Senhor no seu semblante. Ruth, ela foi honrada e lembrada por Deus, porque lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe quem muda, meus irmãos? Nós. Sabe quem que muda? As circunstâncias, mas o Senhor não. O Senhor é o mesmo. Nós é que nos esquecemos dele. Nós é que não lemos a sua palavra. O Senhor, ele tem resposta para todas as questões. E quando ele não responder, é porque não é necessário. Só a presença de Deus é necessária para que todo mal morra de fome. Certa vez eu ouvi uma mensagem que dizia: alimente a sua fé e todos os seus medos morrerão de fome. E é isso que nós temos que fazer. Não importa qual o seu grau de dificuldade, qual a sua enfermidade, qual a sua situação difícil, pendência antiga, debilidade, falta alguma. O Senhor é o nosso Deus. Então, meus irmãos, controle a sua ansiedade, se estabeleça firme na fé em Jesus Cristo de Nazaré, tenha uma postura para o que você deseja esperar em Deus, não desanime na fé em nome de Jesus, porque é daí que vem as possibilidades e todas as impossibilidades humanas, elas cairão por terra, em nome de Jesus. Não há nada que o Senhor não possa fazer. O inimigo tenta nos derrubar, ele tenta nos destruir, mas Deus é o Deus que abre portas. Deus é o Deus que muda as situações. Ele é capaz de operar todo tipo de milagre em qualquer área da sua vida. Ah, mas a minha mãe, ela viveu isso, a minha avó viveu isso, a minha família já é tradição. Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor, mas foi para isso que o Senhor Jesus se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. Senhor Jesus Cristo é maior. Você precisa ter fé no impossível. O que é possível a nós, nós iremos fazer, assim como Ruth. Ruth foi à luta. Ruth foi à luta. Ruth foi catar as espigas, ela foi buscar o seu pão, o seu alimento. E o impossível foi gerado naquele cenário de impossibilidade, de calamidade. O Senhor é fiel. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Marcos, no capítulo 9 e versículo 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então não podemos desistir. Não podemos desistir do Senhor. Lá em Jeremias 32, no versículo 17, diz assim: eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa de mais coisa alguma. O Senhor pode todas as coisas. Você só precisa acreditar que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aprendemos na história de Ruth que o Senhor zela por nós, Ele cuida de nós e além, Ele nos surpreende. Então tenha fé, deposite a sua esperança no Senhor, se posicione, eleve o seu pensamento ao Senhor,
Tenha conexões assertivas. Seja leal. Que o Senhor vai restaurar todas as áreas da sua vida. E a honra, ela vem sempre da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, os seus sonhos, os seus projetos, a família de vocês. E que neste dia, nesta tarde, nessa noite, vocês possam ser ricamente abençoados por Deus. Amém? Eu te abençoo, fique na paz e até, meus irmãos.